Oi, olá, como é que vai? Tá tudo bem por aí? Aqui é o Saulo e hoje eu tenho um exercício para propor para você, tá? Fica tranquilo. Sua única função aqui vai ser pensar um pouquinho. Vou falar alguns termos, algumas palavras, e eu quero que você pense aí consigo mesmo, sobre se você usa essas palavras no dia a dia, sobre o que elas significam, sobre se é de bom tom utilizá-las, sobre se elas são palavras neutras, são palavras negativas ou são palavras positivas, tá? A primeira palavra aqui é mendigo. Como nos sentimos em relação a essa palavra? Temos aqui outra, judiação. Utilizamos, não utilizamos, podemos, não podemos. Retardado, louco. Idiota. Podemos, não podemos. Criado mudo. Escravo. Bom, eu não tenho como saber o que você pensou sobre essas palavras, sobre todas elas, algumas delas, nenhuma delas, enfim. Mas elas estarão presentes, né? Serão termos que estarão presentes no episódio de hoje, onde eu vou falar um pouquinho sobre linguagem, sobre palavras que são proibidas, principalmente na internet, né? Sobre militância e militância, né? Militância online, e o que isso significa, como que isso permeia o nosso dia a dia, as nossas relações humanas reais, por assim dizer, né? E quais são os impactos que isso tem mesmo na nossa vida, no nosso vocabulário, e como que isso interfere na nossa maneira de se relacionar com as pessoas, tá? Será que isso tem ou não tem fundamento, né? Algumas visões aí que eu tenho, algumas opiniões que eu tenho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Se você é uma pessoa que se expõe na internet em algum nível que seja, não precisa necessariamente ser uma pessoa pública. Eu, particularmente, não sou uma pessoa pública, mas como estou aqui falando publicamente, né, nesse espaço aqui, eu tenho pensado muito sobre a forma como eu me expresso e sobre as palavras e os termos que eu utilizo, tá? E dá um certo medo. O tempo todo a gente tem que estar um pouco vigilante sobre como a gente vai utilizar as palavras e o que é que a gente vai falar, certo? Porque, é óbvio, né? As pessoas podem tirar coisas de contexto, elas podem não entender o que a gente está falando e a nossa maneira de se comunicar, ela pode gerar discussões e gerar outras problemáticas, sobre tudo, assim, enfim. Então, não é difícil não é raro encontrar alguém por aí, alguma discussão por aí, de alguém conhecido, não vou dizer famoso, mas alguém conhecido, né, que está sendo cancelado, ou que levantou uma discussão porque falou algum termo que não podia ser dito, assim, que não deveria ser dito, né, porque é um termo problemático, enfim. E, óbvio, né, na TV, na internet, nós já tivemos vários casos aí de termos que poderiam ou não poderiam ser ditos, termos que podem ser problemáticos, termos que podem ser estigmatizantes, que podem ser racistas, enfim. E da onde vêm esses termos, o porquê que não podemos falar. Então, esses são debates que acontecem mesmo a todo momento. E a primeira vez que eu vi isso eu sair da internet, assim, foi quando eu estava já na empresa. É óbvio, a gente vê isso acontecer no almoço de família, quando algum tio, alguma tia, algum primo faz algum comentário que utiliza alguma palavra que a gente que tá mais antenado, entre muitas aspas, né, que tá mais ligado nessas coisas, não gosta, né, não aprendeu a não gostar de ouvir, porque a gente, entre aspas, também entende, tá, o significado daquelas palavras, entre muitas aspas, porque às vezes nem é isso. A gente que é mais um pouco instruído, entre aspas, também em relação a isso, a gente se sente mal, assim, a gente fica bravo até um pouquinho, né. E é muito comum isso acontecer o tempo todo. Mas, isso virou uma coisa contundente na minha vida quando eu comecei a ter treinamentos ou conversas com pessoas sei lá, do RH da empresa, sobre termos que podem ou não ser utilizados, termos que devem ou não ser utilizados em conversas.
E eu achei isso muito interessante, assim, da perspectiva, da minha perspectiva, assim, de que, né, recém-entrado, recém-inserido no meio corporativo, de como que isso é uma problemática, assim, né? E de que, ao mesmo tempo que é interessante, né, foi um exercício meio que antropológico, observar como que as pessoas traduzem esse conteúdo da internet para as nossas relações fora da internet. Eu não vou falar mundo real, mundo virtual, porque é uma coisa só, todo mundo está se relacionando o tempo todo, mas da internet para fora da internet, para as nossas relações físicas, né? Nosso espaço físico ali. E de como que a gente precisa de um treinamento, às vezes, para falar sobre o que pode não ser dito, né? De palavras que podem não ser ditas. E aí que é o negócio, assim, sabe? O ponto principal é justamente esse, de como que a nossa linguagem, ela vai mudando com o tempo, tá? E de que como palavras, às vezes, elas podem ou não entrar no nosso vocabulário a depender de coisas, de várias coisas, né? De vários contextos. E aí, é claro, tem discussões que são pertinentes, mas o ponto principal aqui que eu queria falar é de como que às vezes a gente extrapola essas discussões e a gente vai entrando numa espiral, assim, e a gente acaba tomando como verdade muitas coisas que não são verdade, tá? E aí eu posso citar 2 casos que aconteceram comigo, com palavras específicas, tá? Um deles é quando eu estava falando sobre nesse treinamento que a gente teve, sobre o termo denegrir, né? Como que denegrir se tornou uma palavra racista, né? E versus, né, contra o, por exemplo, o esclarecer, né? O denegrir, que seria então tornar escuro, é uma coisa racista, enquanto esclarecer é uma coisa positiva, né? Não é pejorativa. E aí, isso me deu um sentimento muito conflitante, assim, porque eu sei da onde isso estava vindo, eu sei de que ponto que isso estava vindo, né? Eu sei das intenções de quem estava falando sobre isso, do porquê que a gente estava conversando sobre isso, mas ao mesmo tempo é uma conversa, é uma discussão que às vezes parte de um espaço, de um senso comum que não é baseado na realidade, assim, de fato, sabe? Porque as pessoas, elas costumam pegar isso, e eu não tô falando exatamente só sobre isso, sabe? As pessoas elas costumam pegar alguns termos e a partir desses termos criar uma narrativa, criar uma realidade que não necessariamente é a realidade como ela se dá de fato. Tá? Tudo é uma questão de narrativa e de que como que a gente compra, de como que a gente vive essas narrativas. Por exemplo, o termo, né, denegrir em si, apesar dele ter essa conotação, né, de a gente ter dado essa conotação para ele, isso foi uma coisa que foi dada para ele, né? O termo ele vem do latim, né? E isso, né, naquela época tinha mesmo o intuito de conotação de difamação, de alguma coisa que era limpa, tipo a moral de uma pessoa que era limpa, a reputação de uma pessoa que era limpa, e foi manchada por algum ato, alguma coisa que alguém falou, assim, sabe? Alguém jogou alguma mancha escura ali naquela moral, naquela imagem daquela pessoa, certo? Inclusive, esse próprio termo, o Níger, né, que no latim significa isso, hoje em dia pode ter conotações diferentes em diferentes lugares do mundo. Por exemplo, essa palavra é uma palavra proibida, por exemplo, nos Estados Unidos. Né, é uma palavra que não se diz, porque ela tem uma conotação histórica. Aí sim, né, tem uma conotação histórica de como que as pessoas negras eram chamadas lá, e isso era uma coisa racista de fato, sabe? De como que isso era um termo racista de fato, e me parece que a gente meio que importou isso para alguns lugares, né? Com essa questão de globalização, a gente acabou imputando, né, na palavra original, que seria o denegrir, que aconteceu, de novo, é uma palavra que já era utilizada no latim pré-colonização, entendeu? Naquela época não tinha esse intuito, né? Não tinha essa conotação racista, mas porque a gente viveu historicamente, coisas foram acontecendo, e essa palavra em si, esse pedaço de palavra, acabou se tornando outra coisa em outro lugar do mundo, a gente meio que imputa o significado ruim para a palavra também. Então, não necessariamente que a palavra ela é ruim. A gente pega um termo, né? A gente pega a ideia de que uma coisa, de um racismo que já é estrutural, que já é interno, e a gente imputa o significado nela. E aí, por isso, ela se torna uma palavra ruim. Então, a gente fez essa palavra se tornar ruim, né? Não é porque a palavra ela é ruim de fato. Ela não foi criada para isso, né? Ela não foi utilizada para isso historicamente, né? E aí é o negócio. A gente
fez isso se tornar um símbolo, uma parte da nossa linguagem aqui no Brasil também, né. Porque o termo negro em si, a gente chamar uma pessoa de negra, aqui não tem o mesmo impacto que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né. Porque lá tem todo um contexto histórico, tem todo um negócio histórico. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com o termo queer, porque lá era um termo utilizado de forma pejorativa pra pra falar mal de qualquer coisa que não era hétero, qualquer coisa que não era homem e mulher cis. E aí eles foram adaptando esse termo, a comunidade mesmo foi adaptando esse termo para algo que não era pejorativo, para uma identidade de fato, a identidade queer, que se estabilizou, né, se virou uma amálgama e se instaurou como uma identidade de fato que faz parte do movimento, né. E a gente também importou esse termo de lá, né. Historicamente, isso não tem nenhum significado pra gente aqui no Brasil, pra realidade do Brasil, pra realidades LGBT aqui no Brasil. Mas a gente acabou importando esse termo, que nem é um termo em português também, né, mas que a gente importou pra nossa língua, né, de fato não é um termo nosso, mas a gente importou como a gente tende a fazer com várias coisas, claro, com vários termos também, mas importou essa identidade pra gente. Tá. Que é basicamente o termo, sei lá, viado que a gente tem aqui, o termo, ou um termo que é 100% brasileiro, que é o termo travesti, né, que é uma identidade 100% brasileira, assim, sabe. Que a gente também importa, que a gente não importou de lugar nenhum, que a gente criou aqui, sabe. Então a gente tende mesmo a ir importando coisas e incorporando coisas na nossa linguagem, tá. Ela vai mudando conforme o tempo, tá. Isso acontece de fato, beleza. Mas, existe uma certa, como é que eu posso dizer, um certo viés e uma certa narrativa que é criada, que não é uma narrativa muito, eu tô tentando achar um termo, eu tô tentando procurar um termo que seja um termo apaziguador, um termo brando, assim, pra não falar mal de alguém. Mas é uma narrativa que é meio simplória, mas não só isso, como é mentirosa. Entende o que eu tô querendo dizer? De que, por exemplo, todas as palavras que têm conotação, eh essa conotação, tipo, de denegrir, né, a mesma conotação. Tudo que for negro, que for escuro, é uma coisa ruim, e tudo que for claro, por exemplo, esclarecer, tornar uma coisa, dar luz a alguma coisa, né, tornar uma coisa visível, que também vem do latim, né. Esse termo também já foi criado antes da pré-colonização. E aí criou-se essa dualidade de que tudo que é uma coisa que tem o termo, né, escuro, negro, é uma coisa pejorativa, e tudo que tem o termo claro, branco é uma coisa limpa, enfim, coisa boa, coisa positiva. E de fato, para algumas coisas talvez, mas para outras não. Por exemplo, ganhar uma nota preta, né? A gente tá falando de uma coisa boa, certo? Nem sempre, né? Então, essa narrativa, ela é criada a partir disso e nem sempre ela tá baseada na realidade, tá? São formas que algumas pessoas enxergam a realidade e vão imputando esse discurso, essa narrativa, e as pessoas vão comprando e vão inserindo isso no nosso cotidiano. Então, assim, ao mesmo tempo que é mentira, né, que não tá baseado na realidade, se torna uma realidade, né, se torna uma pós-verdade, porque as pessoas abraçam esse termo, abraçam esse significado e vivem aquilo, né. Então isso vai se inserindo na nossa comunidade, vai se inserindo nos significantes, na nossas no nossos no significado que a gente dá para a palavra, não de uma forma orgânica, mas de uma forma pensada e reproduzida, né, uma narrativa que foi criada e que foi abraçada pelas pessoas, né. Então não necessariamente o termo em si é um termo racista, né, mas o contexto que a gente deu para ele, tá, a partir das nossas vivências, foi se tornando uma coisa assim. E aí é um negócio, porque, tipo assim, muitas vezes as pessoas utilizam, e quase sempre as pessoas utilizam esse termo sem a finalidade de ser um termo, de ser pejorativo. Quando eu vejo as pessoas utilizando esse termo, né, tanto no meio corporativo, na internet, enfim, as pessoas utilizam esse termo não com a finalidade de ser racista, mas é como se a própria palavra fosse proibida de ser dita porque ela traz esse contexto, que não é um contexto real, mas é um contexto que foi dado para ela. E aí a conversa não vira sobre o ato de ser racista em si, sobre o racismo em si, sobre o racismo estrutural, enfim, mas vira sobre a palavra, né? Não foi sobre o discurso que a pessoa fez, mas vira sobre a palavra somente. E isso é um tipo de discurso que é um discurso esvaziante, né? Porque você pega uma pauta, uma coisa que é
cultural, social, política, que é complexa, que é contundente, e você torna aquilo numa discussão sobre esta palavra pode ou não ser dita. Entende o que eu tô querendo dizer? Que às vezes a pessoa utiliza a palavra, e a palavra em si não tem esse significado, mas a gente deu esse significado pra ela. E aí, porque a gente criou uma história em volta dessa palavra, ela não pode ser dita por causa disso, certo? E aí a gente entra num outro ponto, que foi no outro caso, numa outra discussão que eu tive, sobre o termo criado mudo. Porque eu tava falando, né? Eu sempre chamei o móvel de criado mudo. E um dia eu falei, e a pessoa falou: olha, você não devia usar essa palavra, você não pode falar assim. E eu falei, cara, mas é um negócio, assim. E de fato, hoje em dia eu nem utilizo mais essa palavra. Por conta do peso social que ela carrega hoje, né? Mas eu sempre chamei assim, em casa a gente sempre chamou assim, enfim. E eu fui pesquisar, assim, falei, caraca, será que realmente é isso? Né, se você nunca ouviu, né, as discussões que existem sobre isso é de que este nome, né, foi dado para este móvel porque simbolizava um escravo, uma pessoa escravizada, né? Aí, tá vendo? Mais um termo. Um escravo que precisava ficar ao lado da cama dos seus senhores, né? Segurando sei lá, um prato, um objeto, e sem poder falar. Né, a história que se dá é que as pessoas cortavam as línguas dessas pessoas para elas não poderem falar mesmo, ficarem mudas para sempre. E assim, não existe, tá? Se você for parar para olhar qualquer registro histórico, qualquer pessoa que estuda história, vai dizer a mesma coisa. Não existe nenhum dado histórico contundente que diga que isso de fato acontecia. E eu acho engraçado a gente precisar entrar numa discussão assim, porque há uns anos atrás, isso foi uma discussão que foi uma discussão grande, assim, que tomou proporções enormes assim, na internet. Tanto que a gente abominou, a gente retirou essa palavra do nosso vocabulário. E mesmo embora não exista nenhum registro histórico que corrobore com isso, o que eu acho engraçado é que, de tudo que se poderia ter feito, assim, tipo, aconteceram tantas coisas ruins naquela época, aconteceram tantas violências diferentes naquela época, que me assusta até alguém precisar inventar uma história assim, pra dar uma conotação racista pra ele, sabe? E aí, de novo, vira sobre a palavra em si, e não sobre o ato, sobre tudo, né? É como se fosse, sei lá, isso estigmatizasse uma pessoa, mas, tipo, no mundo real, no dia a dia, que impacto isso tem de fato, assim, sabe? Mesmo se fosse uma coisa real, assim, eu fico pensando, né? Que impacto isso teria no mundo real, assim? A ponto de que toda essa história acabou sendo sequestrada por grandes corporações, assim, que começaram a vender, fazer promoção rápida e tipo, eh, mesa de cabeceira, mesa de canto, né. Então eles começaram a fazer promoções aí do objeto em cima dessa discussão, né. E foi jogada de marketing, inclusive, né. Acabou virando uma jogada de marketing. Então, além de tudo, tem mais essa, né, de que as pessoas lucram ainda com esse tipo de coisa. E assim, que diferença isso fez na humanidade, sabe? E essa discussão é um exemplo, por exemplo, é um exemplo bom, assim, de fake history, né? Que são histórias que foram criadas aí, por exemplo, né? Que são distorcidas. Você pega alguns fatos históricos, por exemplo, fato histórico. Houve, né, escravidão no Brasil. E fato histórico. As pessoas sofreram bastante. Foi bastante violento. Mas aí você cria uma narrativa em volta disso para colocar, para dar uma conotação, para criar uma discussão sobre uma palavra específica, né? E se a gente pode ou não utilizá-la, né? E é óbvio que, tipo assim, as palavras. Antes de eu seguir, né? Só pra falar que, tipo, não existe, né? A gente não sabe exatamente da onde surgiu o termo criado mudo, mas ele já era um móvel utilizado antes também, né? Pré-colonização. E acredita-se que o termo dele vem do inglês do dumbwaiter, que era tipo se você já assistiu o filme de terror, que são aqueles elevadorzinhos, que tem em filme de terror, que geralmente tem uma correntinha que eles puxam, que é tipo uma gavetinha, que você coloca alguma coisa lá dentro, geralmente era comida que colocavam lá, e aí é como se fosse um criado mesmo, a Dumb, né, seria meio que burro, na verdade, não mudo, mas é um criado que não fala, porque, né, ele vai levar a bandejinha lá pra cima e é uma coisa que não precisa ter uma pessoa levando lá, né, é só um objeto que está ali segurando, portando aquele outro objeto, né.
Então meio que vem daí, né, acredita-se que vem daí do o termo, né. Mas enfim, é óbvio, né, que existem palavras que foram criadas aí com o intuito de ser pejorativa, né, tipo o termo brasileiro, né, ele era um termo que foi criado com o intuito de ser pejorativo, né, para designar pessoas que trabalhavam ali, né, com o pau-brasil. Mas que a gente também ressignificou, e hoje em dia brasileiro é um símbolo nacionalista, né, um símbolo nosso, um símbolo positivo. Então as coisas elas são mutáveis, assim. E o termo em si, né, apesar da palavra ter continuado a mesma, o significado foi dado para ela diferente, entende? Então a gente dá significado para as coisas, certo? E de fato, isso é uma coisa que foi acontecendo conforme o tempo, né, foi uma história orgânica que foi surgindo, factual, né, não foi porque alguém pegou um pedaço da história e aí imputou, então se fala isso dessa maneira, então quer dizer que esta palavra aqui pra mim, em Xique Xique Bahia, hoje, essa palavra que é parecida com a minha, também vai ter o mesmo significado. Então não foi um silogismo que fizeram, né? Então, tipo assim, se pessoas negras são tratadas mal por conta do racismo estrutural, então qualquer termo da minha linguagem que seja negativo e que tenha um termo parecido com o negro, também vai ser, né, automaticamente ligado com isso, ligado a isso, né? E não necessariamente isso funciona dessa maneira, né? A linguagem não se dá dessa maneira, né? A linguagem ela vai tendo permeabilização, né? Vai tendo intercorrências históricas, né? Tipo, de embates de pessoas, de várias culturas diferentes. Então ela vai se dando de outras maneiras, né? E isso acontece, claro, de fato, uma palavra ela pode ter um significado e depois ter outro, né? Mas isso vai acontecer de maneira orgânica, não num silogismo, assim, né? E aí, de novo, né, eu falei o termo pessoa escravizada, mas justamente porque, de novo, eu sei da onde parte esse ponto, assim, eu sei da onde parte o ponto de que quando as pessoas, né, elas entram nessas discussões, elas brigam por causa disso, eu sei da onde que isso vem, assim, que é não é uma intenção ruim, né, a gente tá tentando debater um tema que realmente é um tema importante. Mas o ato em si de falar sobre isso, de ficar girando em círculos né, nessa questão de termos específicos, parece que é uma coisa muito mais exaustiva e que vai desviando a nossa atenção das coisas de verdade. Certo? Porque, por exemplo, se eu tô contando, se eu tenho uma pessoa contando pra mim, sei lá, uma senhora falando pra mim sobre escravidão, ela não vai saber que o termo correto é pessoa escravizada, né? Ela vai chamar de escravo, certo? E aí eu vou, sei lá, se eu for entrar nesses termos com ela, assim, eu vou perder a oportunidade. Talvez, vamos supor que seja uma pessoa vivida, né? Que tenha muitas histórias pra contar. Se eu for entrar nesses termos, se eu for me pegar nesses pormenores das coisas, que eu vou perder é, o conteúdo que aquela pessoa tá tentando me passar, sabe? E aí que entra o negócio. Tipo assim, é muito mais sobre como as palavras estão sendo ditas, sobre o que está sendo dito no contexto, do que sobre a palavra em si. Então, por exemplo, eu vou falar que eu estava atrasado para um compromisso e eu estava procurando lá meu sapato, alguma coisa assim, e eu fiquei igual, entre aspas, aí um retardado, correndo de um lado para o outro, procurando ele, sendo que ele estava, sei lá, na minha mão, sabe? No contexto, eu estou utilizando a palavra em si para trazer um estigma de pejorativo para um grupo específico de pessoas? Ou isso é uma coisa que eu imputei de acordo com com alguma outra questão, né. Fala assim: eu falei uma pessoa falou alguma coisa que é absurda pra mim, eu vou falar assim: "Nossa, você está louco". Isso carrega em si, né, no meu contexto, naquele contexto específico, carrega em si um estigma que é pejorativo, que é ofensivo necessariamente para algumas pessoas? Uma pergunta genuína, tá? Pode ser ou pode ser que não, assim, sabe? E isso é muito mais da pessoa que tá falando, assim, de como que a gente interpreta o lado da pessoa, assim mesmo, sabe? Porque de fato, assim, antigamente, agora é uma coisa mais pessoal, assim, um relato pessoal. Eu ficava muito ofendido com a palavra viado, né, quando as pessoas utilizavam. Eu achava esquisito, assim, me dava raiva mesmo, sabe? Porque pra mim a palavra não podia ser dita também, né?
Mas hoje em dia, tipo, conversando com jovens, assim, isso meio que vira uma vírgula. Fala assim, não sei o que lá, viado, vamos lá, viado, não sei o quê. Então isso meio que tem um significado diferente, assim, sabe? É óbvio que alguém pode utilizar essa palavra com a intenção de ofender. Essa palavra ela pode ser utilizada, mas uma pessoa pode me ofender de diversas maneiras, de diversas outras maneiras, ela pode ser homofóbica, por exemplo, de diversas outras maneiras, sem utilizar esse termo, né? Pega, por exemplo, o termo pessoa em situação de rua, que hoje em dia é o mais correto a ser dito, né? Você não vai falar andarilho, sem teto, mendigo, enfim. Mas, sei lá, você pode falar. Você pode pegar um político aí que tá falando sobre pessoas em situação de rua, ele tá utilizando o termo correto, mas a política dele, né, tá propondo aí uma coisa que vai ser eugenista, que sei lá, arquitetura eugenista, que vai colocar espinho no chão para as pessoas não dormirem mais lá. Vai colocar, sei lá, tarraxinhas num banco à noite para as pessoas não dormirem no banco. Entendeu? Quer dizer, o ato em si, ele é completamente desumano, né? Mas a palavra que ela tá dizendo é uma palavra bonita. Enquanto, por exemplo, você pode ter uma pessoa que, sei lá, é completamente humana, completamente boa, né? No sentido de fazer boas ações, de criar movimentos para ajudar pessoas, para dar comida mesmo, levantar fundos para dar um pouco de dignidade para as pessoas, para construir casas, para dar abrigo, enfim, para fazer coisas de fato, que de fato vão impactar direto na vida da pessoa ali, sabe? E aí, mas a pessoa não conhece, por exemplo, o termo correto. Ela não sabe que o certo, hoje em dia, entre muitas aspas, é chamar de pessoa em situação de rua. E ela chama, sei lá, de morador de rua, ou de andarilho, ou de até de mendigo mesmo, sabe? E aí eu quero te perguntar, assim, na sua opinião, né, aquela pessoa, né, qual que é o maior impacto positivo que vai ter naquela vida, né? É da pessoa que usou o termo correto, politicamente correto, pessoa em situação de rua, ou o termo não politicamente correto, assim, que sei lá, mendigo, sabe? Acho que é pra aquela pessoa, aquilo não vai ter muita diferença, o termo que foi utilizado, mas o ato em si, tá? A gente teve episódio sobre, ou vai ter ainda, não sei em que ordem que vai sair, sobre amor, e é o que eu falo naquele episódio, tipo assim, amor é ato, mais do que palavra, tá? E a linguagem é isso, tipo assim, ela é mutável. Uma palavra, um termo em específico, ele, ele tem, né, menos impacto, é, dependendo do contexto, menos ou mais impacto dependendo do contexto. Ele pode ter o significado uma coisa ou outra dependendo do contexto. Então depende muito mais do que somente a palavra isolada, sabe? E é claro, né, se a gente vai utilizar esse filtro para colocar ou não, é óbvio que tem palavras que não precisam mais ser utilizadas, não precisam mais, enfim, termos que não precisam mais ser utilizados. Mas, se a gente vai utilizar o filtro, este filtro, né, histórico, pejorativo, estigmatizante, para classificar o que vai ou não entrar no nosso vocabulário, que seja pelo menos baseado em algo contundente e real, né? Que seja baseado em discussões que sejam, de fato, discussões pertinentes sobre a nossa realidade, nossa realidade de fato, assim, sabe? Que sejam de fato baseadas na nossa realidade, né? Na nossa conjuntura histórica, atual, enfim, que vai fazer alguma diferença, sabe? Igual, né, a gente tá falando de narrativa aí, mas só para finalizar, até a questão de pronome neutro, assim, existe uma grande discussão sobre pronome neutro, não no sentido do ele-dele, né, que isso aí são outras coisas, né, igual eu falei, a linguagem, ela tem que se adaptar às novas coisas também, sabe? E a linguagem está sempre mudando. Então, apesar de existir resistência sobre isso, né, eu mesmo estou fazendo, né, tenho feito um exercício de escrita que é de utilizar uma escrita neutra, mas sem utilizar pronomes especificamente neutros, né? Para ver se isso é possível, né? Na nossa linguagem. E tem sido uma coisa bem interessante. Eu estou escrevendo uns textos assim, né? Tentando não colocar nenhum tipo de gênero específico nas minhas escritas, e tentando fazer isso sem colocar um pronome neutro de fato, para mostrar para as pessoas que não precisa ser de uma hora para outra, assim, sabe? Mas se a gente vai pensar em linguagem neutra, tem várias formas de fazer isso, sabe? E não é sobre colocar o E no final, o U no final, enfim, das palavras. Não precisa ser tão drástico a esse ponto, mas para entender que isso faz parte da realidade, que a linguagem vai mudando também, né? É mais sobre isso.
Mas o que eu estava tentando falar de pronome neutro, eu estava falando de coisas da narrativa que se cria, né? De que, por que que o nosso plural geralmente é masculino, né? Então, por que que os nossos termos geralmente são masculinos, como se o feminino sempre fosse invisibilizado, né? Quando a gente fala ó, os pais, a gente tá falando de pais e mães. Quando a gente fala os policiais, a gente não tá definindo um gênero específico. Quando a gente fala os professores, podem ser professores e professoras, entendeu? É disso que eu tô falando, do nosso neutro, no plural, por exemplo, ser algo masculino. E aí, né, a narrativa que se cria é de que, né, isso existe porque inconscientemente a gente valoriza muito mais o masculino do que o feminino. Mas assim, você pode dizer o contrário também, né? Tipo, se eu tô falando alguma coisa sobre coletivo, e eu tô utilizando. E, primeiro, né? Isso também tem um. Não, por si só, não é um fato histórico, tá? Isso tem embasamento na etimologia também e na origem do latim, né? Isso foi acontecendo de uma maneira orgânica também, não foi um complô, né? Um complô que foi, né, pensado exatamente nesse sentido. Foi a forma como a língua foi se dando, assim, e se basear somente nisso para discutir linguagem é um pouco esvaziante também, porque primeiro não é baseado na realidade, não tem contundência histórica, não tem coisa factual, uma contundência factual histórica. Mas também porque é o que eu falei, tipo, é briga de narrativa. Eu poderia simplesmente falar assim, mas, por exemplo, se eu tô falando, né, existe um recorte de gênero que é possível somente pro feminino e que não é possível pro masculino. Então, por exemplo, se eu tô falando assim, as alunas do primeiro ano fizeram um trabalho lindo. Eu tô falando especificamente de alunas, mulheres que fizeram alguma coisa. Agora, se eu falo os alunos do primeiro ano, eu posso falar de qualquer pessoa, né? Tipo, homens e mulheres, alunos e alunas, né? Meninos e meninas. Então, a narrativa que vai se dar sobre a importância das coisas, né? Tipo, porque nessa narrativa existe uma exclusividade que é feminina, né? É uma coisa única, né? Se você vai, é uma coisa quase preciosa. Se eu quiser dar uma narrativa assim, eu posso falar, né? Eu posso criar uma narrativa assim também. E isso se dá em diversas linguagens. Às vezes o neutro pode ser feminino, às vezes o neutro pode ser masculino, tá? Então, dependendo da língua, isso pode ser diferente. Então, pensando no patriarcado como uma mazela social mundial, né, discutir esse pormenor da linguagem em termos específicos tão singulares, então tão pequenos, é sim um esvaziamento de pauta, tá? Ao meu ver, sabe? E aqui eu não tô batendo martelo, eu não tô dizendo que a gente não deve discutir sobre isso, que a gente não deve falar sobre isso. Eu estou falando, né, não estou falando que a gente pode ou não pode utilizar palavras, porque é óbvio que sempre tem um engraçadinho que vai ficar utilizando palavras canceláveis, entre muitas aspas, como forma de piada mesmo, sabe? Que são pessoas mal intencionadas. Mas é isso, pessoas mal intencionadas, elas vão fazer tudo, né? Não vai ser isso que vai impedir elas ou não, né? Então, quando elas querem ser pessoas ruins, assim, elas vão fazer de qualquer outra forma. Né? O que eu tô falando aqui é justamente pra gente pensar um pouco mais sobre sobre o que que a gente entende, né, por militância, sobre o que que a gente entende sobre discussões de pautas, né, o que realmente é importante pra gente. E, de novo, se a gente vai utilizar esse tipo de filtro pra dizer o que pode não ser dito, pra mudar a nossa linguagem o tempo todo, pra mudar o nosso vocabulário, o que a gente vai inserir ou não inserir no nosso vocabulário, é importante que a gente saiba de fato da onde está vindo. E não só compre uma narrativa que a gente ouviu por aí, enfim. Né. Tem que ser um ato genuíno de buscar informação, assim mesmo, sabe? De pensar sobre, de fato, o que está acontecendo. Não porque a gente ouviu dizer alguém dizer por aí que tal termo, sempre vai ser só porque, né, na linguagem, se tudo que for é, que fizer parte de determinado grupo linguístico sempre vai ser pejorativo, ou sempre vai ser negativo, ou que ela causa um apagamento histórico ou uma estigmatização de um grupo específico, se de fato isso procede, assim, sabe? Eu falei do termo retardado e realmente, tipo assim, o termo ele foi criado psicologicamente, né, pra falar sobre atrasos mentais, né?
e problemas cognitivos. E é óbvio que o desdobrar da medicina foi deixando de utilizar esse termo porque, né, era um termo estigmatizante. Mas isso em termos médicos, assim, sabe? Você não dá isso não é um diagnóstico mais. Porque a gente entendeu que as coisas são mais complexas. Mas, dependendo do contexto, assim, sabe? Isso não tem o mesmo significado histórico que teve antes. Você pode ser capacitista, você pode ser eh, mal educado, você pode ser pejorativo utilizando termos técnicos, utilizando termos bonitos, sabe? Então é muito mais sobre o contexto do discurso, o conteúdo do discurso em si, do que sobre as palavras, tá? Então é mais sobre isso, assim, sobre como a gente briga, às vezes, por questões que são gaps culturais, gaps geracionais. Às vezes você vai brigar, sei lá, com a sua avó, porque ela tá usando um termo que não devia estar usando. Tipo, que ano é hoje? Quando sua avó nasceu? Da onde que ela veio? Sei lá. Foi o que eu falei no episódio dos evangeis, assim. Em que mundo que eu ia imaginar? Em que mundo que eu vou pensar que a minha avó pode saber o que que é um gênero queer, identidade queer. Sendo que, né, nem é uma coisa que nasceu aqui no Brasil. A gente importou de outra cultura. Nem foi, tipo, foi uma coisa que veio, sei lá, da vivência de internet mesmo. A gente nem viveu isso aqui. A gente ouviu as histórias de lá, aprendeu com as histórias de lá, isso virou uma identidade lá e a gente importou pra cá. A ponto de que as pessoas aqui começam a se identificar assim também. Não que isso seja um problema, mas, né? Não é uma coisa que surgiu aqui. Então eu não posso exigir, por exemplo, que algumas pessoas, todo mundo saiba o que é, entendeu? Mas, né, é óbvio que o discurso tem, se for um discurso pejorativo, ele pode ser um discurso pejorativo de diversas maneiras, utilizando o termo, inclusive, né? Então, eu acho que é isso, né? A linguagem é muito mais sobre o contexto, sobre o conteúdo do discurso em si, do que sobre palavras soltas que podem ou não ser ditas, tá? Embora eu também não saiba, não tenha uma definição, não posso dizer com certeza o que pode ou não, eu vou dizer pra você o que você pode ou não dizer, e nem te dar bênção pra sair dizendo besteira por aí, tá? Então não é esse o intuito, mas simplesmente dizer sobre como as nossas discussões sobre a linguagem às vezes é um pouco superficial, falha, não sei. Enfim, é isso, tá? É isso. Um abraço, um beijo e até a próxima.